Pessoal, vamos seguir adiante, Zé, colocar o Gilvan para trocar uma ideia com a gente, hein? Vamos lá. Olá, Gilvan. Boa tarde para você, meu caro. Boa tarde, Kennedy, boa tarde, José Roberto, boa tarde. Como vão? Tudo bem? Tudo bom? Quer Pode dizer, falar, chegou o mensageiro tirando as das péssimas queimadas, notícias, né? exato. Tirando as notícias, vai tudo bem, Gilvan. Tirando as Pois notícias, vai é. tudo bem. Ó, De pessoal, vocês novo, já para dar conhecem. má notícia, né? Nada, Pois mas é, enfim, estamos vai dar devendo aquele programa para o Gilvan, né? Sobre as boas notícias. Nós vamos fazer, nós vamos fazer. mas quando o Gilvan analisa, como ele analisa e traz as informações, isso é uma boa notícia porque ajuda a combater É e enfrentar verdade. as questões importantes. Ó, vocês conhecem o Gilvan Sampaio, ele é meteorologista, é atual coordenador geral de Ciências da Terra do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele também está pesquisando impactos das mudanças, do manejo, né, de uso da Terra e do aquecimento global no clima local, regional e global, utilizando modelos do sistema terrestre. Ele vai ter que explicar o que é isso para a gente direitinho que ele anda fazendo lá. Mas, ô Gilvan, vamos começar pelo Pantanal. A pergunta que a gente formulou aqui é por que que essas chamas no Pantanal são uma tragédia anunciada? A gente lembra que você mesmo aqui tinha alertado que a gente ia enfrentar problemas e a gente está vendo agora em junho uma explosão dos focos de incêndio. Bom, primeiro, porque nós tínhamos os ingredientes, né, Kennedy? Nós passamos por um El Niño. O El Niño, ele provocou aqueles períodos com temperaturas muito altas, como nós observamos, né? A estação chuvosa no Pantanal, ela foi deficitária na maior parte do Pantanal, ou seja, com menos chuva ao longo do período chuvoso, temperaturas altas, a vegetação está seca. Vegetação seca, você tem combustível para as queimadas, né? Então, de certa forma, era uma tragédia anunciada. Agora, é muito importante, Kennedy, José Roberto, e isso é importante para as pessoas que estão nos assistindo, é que diferente do que ocorre em países, por exemplo, do hemisfério norte, no Brasil, 95% ou mais das queimadas não são de origem natural, são intencionais, são provocadas, tá? São Noventa e provocadas. cinco Então, por assim, cento. exatamente, porque assim, Mesmo no Pantanal, onde mesmo no você tem, Pantanal, mesmo não, no Pantanal. porque o que que acontece? Você às vezes observa aí no noticiário, na Califórnia está pegando fogo, ou na Europa, em algum lugar, por exemplo, Portugal está pegando fogo, especialmente lá na Califórnia. É comum você ter tempestades com raios sem a ocorrência de chuva, coisa que não ocorre aqui no Brasil, tá? Ocorre raramente no Cerrado, mas assim, é uma porcentagem muito pequena. Ou seja, o fogo que ocorre no Brasil, em geral, ele é provocado por alguém. Então, nós tínhamos o combustível, né, disponível, ou seja, a vegetação seca, por conta como eu já falei, do período chuvoso, mas a questão da temperatura alta. Então, assim, botou fogo, você perde o controle muito facilmente. E aí a gente está Ô no quadro que nós Gilvan, estamos observando agora. então é um evento climático extremo ou não é? Não é? A culpa não é E de um evento. não, não é. De certa forma contribuiu, porque nós tivemos um El Niño intenso, né? El Niño intenso. Mas o que que acontece? Quando você bota fogo numa situação como essa, você perde o controle facilmente. Então você Vamos está colocar. potencializando, né? O Gilvan teve a ótima ideia de nos dar alguns gráficos aqui que talvez a gente pudesse mostrar, botar na Sim. tela, Kennedy, porque Vamos embora. esses gráficos eles deixam muito claro vários itens do que ele está, exemplos do que ele está falando. Por exemplo, você pega o gráfico sobre as anomalias na chuva, né, na precipitação. Isso, exatamente. O que eu estava vendo aqui, Gilvan, É o você da me corrija se esquerda, eu tiver, exatamente. se eu tiver errado aqui. Desde 2018, a gente teve, com uma única exceção de um ano, pelo menos 100 milímetros a menos de chuva, né? Exatamente. Do que a gente teve, aquele bando de barrinha vermelha ali para baixo no canto Você vê direito, né? A única que é a figura exceção da foi direita, né? 2022. Que é a figura da Exatamente. direita. Vai desde 81 para cá. Mas o que que chama bem a atenção, José Roberto? Pega lá, desde 94, a gente vê um predomínio de barrinhas vermelhas. Sem dúvida. E isso daí não é um mês só, isso daí é março, abril, maio, em relação à Hum, média histórica.
tá? Então, um trimestre, ou seja, justamente o trimestre do final da estação chuvosa, começo da estação seca. Então, o que está acontecendo? O final da estação chuvosa, começo da estação seca, nos últimos anos, com exceção de alguns anos, tem ficado com chuvas muito abaixo da média, Sim. né? Quer Então, dizer, teve uma mudança de padrão, né? tá tendo uma mudança de padrão, exatamente, está tendo uma mudança de padrão. A figura da esquerda mostra o seguinte: isso é um índice de padronizado de chuva que a gente fala, mas ela denota o seguinte: maio, em relação aos últimos 12 meses, a gente classifica como de situação de seca extrema ou excepcional. Então, novamente, os ingredientes estão aí. Não é uma coisa desse ano somente. É uma coisa que já Uhum, vem vindo, está havendo uma mudança de padrão. E, de novo, aqui não é nenhuma novidade. Quando a gente pega os relatórios do IPCC, que é o painel governamental de mudança do clima, a gente tinha lá no relatório do IPCC, na América do Sul, alguns chamados hotspots, alguns pontos de atenção. uhum. Adivinha se o Pantanal não estava lá? Estava lá o Pantanal, a Amazônia e a Caatinga, com a seca. São as três regiões com pontos de atenção nos relatórios lá Uhum. desde a década de 90 do IPCC. Agora, o outro gráfico que você mandou para a gente, que eu tomei um susto quando vi, é o comparativo de focos de incêndio, né? Esse daí. Exatamente. E aí, aquela barrinha azul bem no meio do gráfico é a que chama atenção, porque ela diz respeito ao mês de junho, né? Junho desse ano, exatamente. E que Exatamente. está muito acima da média, que é o traço vermelho, né? Você mandou depois um detalhamento, se eu entendi corretamente, em junho de 2024 já houve, e não terminou o mês ainda, 16 vezes mais focos de incêndio no Pantanal do que a média dos meses de Exatamente. junho. É isso? Exatamente. E é Exatamente. incêndio 16 causado. vezes. E é Incêndio incêndio causado. causado. Exatamente, incêndio causado. Isso não tem nenhuma dúvida, viu, Kennedy? É incêndio causado. É incêndio causado. O problema é que ele é causado e, por conta das condições ambientais, ele se alastra muito rapidamente. Então, veja bem, aquela figura, José Roberto, ela mostra exatamente o comportamento do Pantanal, das queimadas no Pantanal, desde 1980, 1998, tá? Uhum, Então, a linha vermelha é a figura do máximo. Normalmente, o máximo de queimadas no Pantanal ocorre em setembro, né? A uhum. linha amarela é a média, tá? E a linha verde o mínimo observado. Então, quando a gente observa o mês de junho, ele ultrapassou o máximo. É o recorde Sim. de queimadas no Pantanal. Mas se agora está assim, o que vai acontecer em agosto e setembro, Gilvan? Pois é, tem que ter ação urgente, né? E aí tem aí foi instalado o gabinete de crise. E ações têm que ser tomadas para inibir realmente qualquer queimada, né? Tem que ter uma ação muito efetiva, porque se continuar como está, realmente a gente vai extrapolar e vai bater o recorde do mês de julho e assim por diante. Gilvan, só para entender, quando a gente diz que são queimadas provocadas, é porque faz parte da cultura local botar fogo para limpar uma área. Não é sacanagem, digamos assim, ou é? Isso vem, Zé Roberto, de uma cultura local que vem, na verdade, dos índios, tá? Isso é um comportamento que vem dos nossos ancestrais aqui na América do Sul, que usava para produzir a roça, né? Ele, quando colhia, ele ia lá, botava fogo para depois o solo ter um tempo de recuperação e queimar. A gente já sabe que hoje em dia essa prática ela é inadequada, né? Por vários motivos, porque primeiro danifica o solo, segundo, é, quando você queima, você não só a vegetação, o carbono que está na vegetação, mas o carbono que está no solo também se desprende e vai para a atmosfera e intensifica o aquecimento global, né? Além de, dependendo da região, você também tem um impacto nos recursos hídricos, né? Então, você tem muitos problemas associados às queimadas. Existem outras práticas, né, de manejo que não precisam do fogo, e isso devia ser mais estimulado. Só que aí vem uma outra componente. Qual que é o mais barato? Hum. Né? Mas a longo prazo, esse barato vai ficar caro. É isso que as pessoas não levam em consideração.
E aí, por que que chama atenção, viu, Kennedy, do seu comentário em relação, olha, se nada for feito, vai bater. Porque aí tem a última figura, José Roberto, que é Uhum. justamente a previsão que nós produzimos, que a gente produz mensalmente, essa previsão é para julho, agosto, setembro. Do lado esquerdo é chuva, e o vermelho significa assim, alta probabilidade das chuvas ficarem abaixo da média. Então nós já estamos no período seco, chove pouco, vai chover menos ainda. E do lado direito, a temperatura, alta probabilidade das temperaturas continuarem acima da média, que são os tons avermelhados. Então, de novo, nos próximos 3 meses, nós temos os ingredientes. Então, se não forem tomadas medidas urgentes, como nós temos os ingredientes no presente e continuaremos a ter os ingredientes para as queimadas no futuro, vai explodir. Vai explodir. Uhum. Ô, Gilvan, É, em 2020, desculpa, em 2020 Não, vai lá, vai lá, vai lá. Uhum. houve muito focos de incêndio lá, era o governo Bolsonaro, tinha um ministro contra o meio ambiente, né? As políticas eram contra o meio ambiente. E agora, no governo Lula, você sabe que a Marina Silva é uma pessoa séria, o Lula está comprometido com Sim. ela, tem falado disso. Como é que no governo Lula e na gestão da Marina acontece isso de provocar? Ou seja, não teve uma prevenção, ou seja, o governo comeu bola aí, porque o que o Bolsonaro está dizendo é o seguinte, ó, atacaram o Bolsonaro em 2020, olha no governo Lula com a Marina de ministra, como que a coisa tá feia lá no Pantanal. Isso é o quê? É uma herança de políticas que o Bolsonaro também implementou, ele piorou e agora está se colhendo. Explica para a gente um pouco isso, Pode Gilvan. estar associada a essa herança, né? Porque o que que acontece? Se a gente pegar o desmatamento, no Cerrado só agora começou a diminuir o desmatamento. Até então, o desmatamento no Cerrado estava aumentando, né? Diferente da Amazônia que vem caindo gradativamente, né? Então, só no último mês é que o desmatamento do Cerrado começou a cair. É, Em relação às queimadas, além da prática, né? Eu acho que realmente tem muita gente que quer ver o circo pegar fogo mesmo. Essa é a minha opinião pessoal, né? Então, acho que aí eleva para esse lado, exatamente. Um ano complexo, né? Porque a gente sabe do quadro que nós temos aí, e aí junta, como eu já falei, com as condições ambientais propícias, né? Você tem um cenário muito propício à ocorrência de queimadas. Qualquer projeção ou previsão que é feita sobre o potencial de queimada, seja no Brasil ou de fora do Brasil, está colocando altíssimo potencial de queimadas. Então, houve fiscalização? Houve. O Uhum. IBAMA, com o Prévio e Fogo, colocou muito mais fiscalização, nós estamos acompanhando. A sala de crise se antecipou. O CIMAN, que é o Centro Multiagências de Monitoramento, ele normalmente começa a funcionar em julho, já vai ser instalado a partir de quinta-feira, né? Desculpe, a partir de amanhã, quarta-feira. Então, ações estão sendo tomadas, mas Uhum. nós precisamos de mais ações do que as que já foram feitas até então, né? É, teve em 2020, como o Kennedy falou, teve uma grande queimada no Pantanal e ela foi documentada pelo fotógrafo Lalo de Almeida, da Folha de São Paulo, que ganhou, foi um dos vencedores do World Press Photo. E ele, junto com o Luciano Candizani, que é outro fotógrafo que trabalhou já muito no Pantanal, fizeram uma exposição no Instituto Tomiotaki em São Paulo, com curadoria do Éder Chiodeto, e era muito impressionante, porque as fotos do Luciano Candizani mostravam o Pantanal no seu auge, né? Os animais, a flora, a fauna, e as fotos do Lalo mostravam os efeitos da queimada que eram de chorar, literalmente de chorar. Você via as fotos e o contraste das duas, uma do lado da outra, foi muito feliz a ideia do Éder, porque você via não só o que tinha acontecido, mas você via o que tinha perdido, né? Que é toda aquela beleza. E foram milhões de animais que morreram nessas queimadas, né, Gilvan? A gente tem alguma estimativa do impacto que um ano como 2024, que começou já batendo o recorde, com 16 vezes mais focos de queimada em junho do que a média, o que isso pode significar do ponto de vista de impacto para a flora e para a fauna do Pantanal? Isso tem impacto que é, é, é imensurável, o José Roberto, pelo seguinte, ainda mais quando a gente observa essa tendência das chuvas ficarem abaixo da média nesses últimos anos, né? Como eu falei, desde
pelo menos nos últimos 20 anos. Então, o que que acontece? Quando você observa a mudança, e aí está exatamente a grande questão da mudança do clima, que é provocada pelas ações humanas. Porque o planeta sempre passou por mudanças do clima, mas elas ocorrem na escala de milhares de anos, né? As nossas ações estão fazendo com que essas mudanças se acelerem. Quando essas mudanças ocorrem de maneira acelerada, como estão ocorrendo, os sistemas naturais não têm tempo de se adaptar. E aí o que que acontece? A mortalidade aumenta muito, tanto de flora e de fauna, né? A perda da biodiversidade, ela também faz com que alguns serviços ecossistêmicos sejam perdidos, né? Vou dar um exemplo que muita gente falou nos últimos anos. O papel que tem uma abelha, por exemplo, tá? Na polinização, etc. Você perder esse serviço ecossistêmico que é provocado pelos polinizadores, isso tem um impacto nas cadeias produtivas enorme, inclusive da água, né? Então, como é que você mede isso? Não tem como medir. Não tem como medir. Ô, Fora Gilvan, que das o plantas que Pantanal está estão ali, acabando? Acabou ah, o Pantanal? É o lembra, ponto de a não questão, retorno? se a gente não fizer, o Hum. ponto de não retorno, eu não sei exatamente, Kennedy, mas eu acho que está muito próximo do ponto de não retorno. Como eu falei anteriormente, Pantanal era um dos hotspots, ainda é um dos hotspots. Um bioma que tem que ser muito bem avaliado, tanto é que nesse ano passado nós começamos a fazer o DT, que é o Sistema de Alerta de Desmatamento do Pantanal. A gente até então tinha da Amazônia do Cerrado e implementamos do Pantanal. Porque, assim, a tendência, segundo as projeções dos modelos climáticos, é que o Pantanal vire uma savana, né? O Pantanal não fará mais jus ao nome, vai ter que Pois mudar é, de nome. pois é, exatamente. Ele vira uma savana empobrecida, né? Então, assim, a perda de biodiversidade associada, ela não tem como a gente medir. Ela é realmente enorme. Fora o impacto no clima, pelo seguinte: se o Pantanal está secando, a gente tem que lembrar a conexão da água com a atmosfera, né? Porque você tem evaporação, formação de nuvens e de chuva. Sim. Um dos motivos do Pantanal estar secando é a Amazônia sendo desmatada, porque você tem. Por que que você tem o Pantanal no Brasil, nos países de língua hispânica, o chamado Chaco, que é o Pantanal? Porque Uhum. você tem lá, aí a aula de climatologia, viu, Zé Roberto? Ótimo, ótimo. Eu adoro essas aulas, amigo. Você tem os ventos alísios lá, vindo do hemisfério norte, entrando na América do Sul, tá? E eles são desviados pelos Andes para o sul, tá? Ao serem desviados dos Andes para o sul, eles estão trazendo umidade do Atlântico Norte, trazendo umidade da a floresta amazônica, e essa umidade vem para o Pantanal. É por isso que existe o Pantanal ali, por causa desse transporte de água. Então, se você corta a floresta amazônica, você inibe parte desse transporte de água para a atmosfera. Ah, mas quanto é que inibe? Só para vocês terem ideia, uma árvore adulta de uma floresta como a Amazônia, ela despeja na atmosfera por um mecanismo chamado evapotranspiração, que é a retirada de água pelas raízes e levar para a atmosfera, de 300 a 500 litros d'água por dia. Por dia. Hum. Ou seja, uma caixa d'água de uma residência por dia. Quando você corta a floresta, o que que acontece? As raízes de grama ou de soja, qualquer outro, vão no máximo a 1 metro de profundidade. Então você diminui o transporte de vapor d'água para a atmosfera. E a existência do Pantanal, em parte, é devido aos rios voadores que vêm justamente desse Que estão transporte que vai secando, para o né? Atlântico Norte, passa pela Amazônia e vai para a região do Pantanal, tá? Então essa conexão é muito clara. Uhum. Quer dizer, se eu entendi corretamente, você tem a prática de botar fogo, né, dos índios aí que nós herdamos, etc., para controlar, abrir pasto, coisa que o valha, ela foi desenvolvida numa época em que chovia, né? Chovia com Exatamente, muito mais volume e frequência do que chove exatamente, hoje. Então, o exatamente, impacto do fogo com chuva é um, o impacto do fogo sem chuva é exatamente. devastador, é É muitas devastador. vezes Ô, pior. É. Zé e Gilvan, a Marisa Laterza pergunta aqui, cadê o agronegócio para se explicar? Nessas queimadas aí,
tem o interesse do agronegócio, Totalmente, Gilvan? novamente, totalmente. Existem questões comerciais associadas, né? Isso não tenha dúvida nenhuma. Assim, e não é muito difícil de você fazer as conexões, né? Quando a gente começou a avaliar, por exemplo, lá atrás, as conexões do desmatamento da Amazônia com o que levava, né? É, por exemplo, gripe aviária. Gripe aviária é um dos elementos que levou ao desmatamento da Amazônia. Ou alguma doença em algum país produtor de algum grão ou de carne. E aí o mercado brasileiro começa a ficar mais vantajoso, e aí você, né, tem esse quadro de aumentar o desmatamento para atender aquela demanda. O Vamos câmbio, explicar essa história da gripe aviária, porque eu é, acho que tem algumas etapas aí que você já foi de uma ponta para outra, acho que é bom explicar. Quer exatamente, dizer, cai a produção aviária na China, digamos, por causa por da gripe exemplo, aviária, ela começa a importar mais, o Brasil começa a produzir mais para atender a demanda chinesa, e aí, exatamente. E aí tem um outro elemento que é o dólar, né? Que aí o câmbio também tem o câmbio favorável, ou seja, o dólar alto no Brasil significa barato para quem está fora do Brasil. E aí isso sim. também faz com que você tenha esse aumento, né? Enfim, você Uhum. tem todas as conexões. Não são conexões muito simples, Kennedy, mas certamente tem essa conexão do mercado que força, às vezes acelera, às vezes vai mais lento, mas tem essa conexão, sim. O agronegócio brasileiro ele é conservador. A gente viu aí a MP do PIS/COFINS aí, na hora de pagar mais imposto não querem pagar, na hora de se fazer regulamentação ambiental não faz, é só greenwashing que tem aí correndo solto. É um agronegócio ainda muito atrasado e que se beneficia disso. Está dando um tiro no pé, né? Mas Porque não está É conservando os seus próprios recursos que ele mais é, precisa de água. mas exatamente. Você veja, por exemplo, o desmatamento da Amazônia, né? Só para colocar como exemplo. Se você pegar o solo da região onde ocorre desmatamento, ele se esgota em 10 anos. Em 10 anos. Quer dizer, depois para você corrigir aquele solo, fica muito caro. Qual que é a tendência daquilo que a gente observa andando pela Amazônia? Que lá existem áreas enormes de pasto abandonado. Pasto sem boi, né? É, e sem grama, porque não cresce nem a Sim. grama direito. Tá? Então, aí o custo disso, quer dizer, você está realmente ganhando lucro agora, mas a médio e longo prazo isso vai ser um desastre. Então, Você está ações têm que ser produzindo tomadas. desertos, né? A gente tá Exatamente, criando desertos. exatamente. Quer dizer, a gente, Infelizmente, esse ano pode ser um ano crucial para o Pantanal, então. sem dúvida, sem dúvida. E assim, o Cerrado Pantanal, também, né? Cerrado também, Pantanal, semiárido nordestino, que é outro hotspot. Nós, no ano passado, pela primeira vez, nós conseguimos mapear áreas com feições de deserto em pleno semiárido nordestino. Isso até então não tinha sido ainda identificado, né? Então, essa mancha, essa expansão da área mais árida no semiárido nordestino está aumentando, tá? De novo, nenhuma novidade para nós já falávamos disso há muito tempo. Então, essas três regiões, Amazônia, Cerrado e com o Pantanal e mais o semiárido nordestino, são regiões que têm que ter uma atenção extrema. Agora, o Pantanal, é, a gente estou focando no Pantanal porque as queimadas lá, elas acabam tendo uma extensão. É de cortar o coração quando você vê aquelas imagens ali dos cervos, das antas e de todos os pássaros, macacos, tudo virou queimado, virou carvão, né? Uhum. Porque o fogo vai indo. É tão chocante que tem uma foto que eu vi outro dia, festa junina numa cidade grande do Centro-Oeste, e no horizonte de noite era o Pantanal pegando fogo. Quer dizer, tá chegando, né? Tá chegando cada vez mais perto, né? É justamente essa imagem que você falou de Corumbá, né? De Corumbá, Corumbá. hoje, no Brasil, de todos os municípios, é onde nós observamos, neste ano de 2024, que mais queimou, tá? Ele ganhou de todos os Hum. municípios, já E o foram. Do agronegócio é Brasil? fortíssimo em Corumbá.
do do Brasil, do Brasil. Brasil, tá? Bateu a Ele Amazônia, bateu Novo bateu. É claro que, Progresso. percentualmente, se a gente olhar por bioma, continua sendo Amazônia e Cerrado, né? 38% ainda das queimadas em 2024 foram da Amazônia, Uhum, 36% do Cerrado. No Pantanal, em si, é 10% das queimadas de todo o Brasil em 2024. A Mata Atlântica, uhum. 11,2%. Então, ainda é Amazônia e Cerrado. Agora, se a gente olhar município, foi Corumbá, no Mato Grosso, com 2.220 queimadas até ontem, tá? E é onde o agronegócio é fortíssimo, né? É o Pois Quer é, dizer, município. não é nem Né? proporcional, Gilvan, é em número absoluto de queimadas. exatamente, número absoluto, exatamente. E Uau! aí, outra coisa importante, o satélite não pega qualquer queimada que ocorre ali numa beira de uma estrada, uma queimada pequena. Nós estamos falando de uma queimada que tem tamanho igual ou superior à metade de um campo de futebol oficial. Uau! Vocês têm ideia de que é isso? Né? Se você pensar que um campo de futebol oficial tem 100 metros, né, a Uhum. gente está falando de 50 metros, mais ou menos, por 50 metros, é o que o satélite pega. Então, assim, a quantidade de. Quer dizer, é, só em Corumbá foram mais de 1.100 campos de futebol, no mínimo. pois é, Provavelmente muito mais do que isso. pois é. Então, assim, aí você fica imaginando o seguinte: você está desprendendo carbono para a atmosfera, ou seja, você está intensificando o aquecimento global. Você pode ter problemas associados à produção de nuvens, porque a gente tem que pensar o seguinte: em toda nuvem, para formar a gotícula da nuvem, você tem que ter uma poeirinha na atmosfera. Se você aumenta a quantidade de poeirinhas da atmosfera, essas gotículas de nuvem eventualmente podem ficar menores, e aí o processo de formação de chuva pode se modificar. É outro impacto das queimadas. Além de outros problemas, por exemplo, com respiratórios, né, que é essa época, inclusive, dos grandes problemas respiratórios em função do tempo mais seco. Então, existem diversos desdobramentos associados a essa situação que nós estamos agora. Essa fumaça, essas partículas em suspensão das queimadas na Amazônia e agora no Pantanal vão bater aqui no sul, no sudeste, né? Dependendo da circulação, sim, Zé Roberto, sim. Muitas vezes você tem o transporte pelos rios voadores, né, que nessa época Sim. eles são um pouco Uhum. diferentes, eles transportam a fumaça para a região sudeste também. Aconteceu alguns anos atrás, foi até Sim. noticiário, né? Então existe esse transporte. Vermelho. Uhum. Exatamente. Ou vai para o sul ou vem para a região central do Brasil. Bom, Zé, essa é tem uma tanta, síntese aí. tem tanta má notícia que é difícil de escolher uma para dar como síntese, mas é, seria um exagero dizer que 2024 pode ser o ano que o Pantanal deixe de merecer seu nome, não? Você perguntou para mim ou para o Zé Roberto? Para Eu você, acho que ainda não. Eu ainda Uhum, sou otimista, Zé Roberto. Eu acho que a gente tem como tá. trabalhar para que a gente possa minimizar muitos impactos. É óbvio que não é uma Ô, questão Gilvão, o que que a simples. gente tem que fazer? O programa está acabando, mas assim, o que que a gente precisa fazer para o Pantanal não se perder e para a gente combater o que está acontecendo agora? Rapidamente. Desmatamento e do Cerrado da Amazônia diminuir drasticamente. Como eu venho falando, a gente não pode ainda comemorar que o desmatamento da Amazônia está em 9.000 quilômetros quadrados, que foi o último Uhum. ano. 9.000 quilômetros quadrados é uma área muito grande, tá? Muito grande. Então tem que diminuir muito o desmatamento do Cerrado da Amazônia e as queimadas, né? Essas duas. Veja o seguinte: a maior contribuição brasileira ao aquecimento global vem justamente daí. 75% das emissões brasileiras é desmatamento e queimadas. 75%. É aí que está o nosso problema. A gente tem que tornar esse 75% a zero. Uhum. Aí a gente vai Tem- ter condições para que os nossos biomas tenham uma situação melhor. Eu Matamento e posso queimada até ser zero. otimista, mas eu sei que isso não vai acontecer rapidamente. A gente sabe muito bem disso, né? Bom,
Então eu vou fazer uma síntese baseada no que já aconteceu e não do que a gente espera que aconteça, que é queimadas no Pantanal estão 16 vezes maior acima da média para no mês de De junho. junho. Mês de junho, É. exatamente. É isso aí. Boa. Ô, Gilvan, muito obrigado mais uma vez, viu, meu caro? Sempre uma honra te Obrigado. receber. A gente aprende com você. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí. Muito Vamos É à isso obrigado, luta aí. aí. viu? Parabéns, Obrigado. Bom obrigado, trabalho para Gilvan. vocês, viu? Até logo. Um abraço. Valeu.